Boa tarde, meu nome é Isabela Souza dos Santos Marchon, sou orientada pela professora doutora Juliana Montani Raimundo e sou co-orientada pela professora doutora Paula Lima do Carmo. Eu trabalho no grupo de pesquisa em farmacologia de produtos bioativos e meu trabalho é intitulado como avaliação em vivo da atividade antinociceptiva da 4-dimetilamina-chalcona em modelo de dor neuropática. As chalconas, elas são bioprecursoras da biossíntese da subclasse dos flavonoides, onde, em relação ao desenvolvimento de novos fármacos, as chalconas elas geram grande interesse devido a apresentarem várias atividades farmacológicas já descritas, e isso ocorre devido a elas apresentarem uma estrutura relativamente simples, o que vai facilitar ela ser sintetizada em laboratório e o estudo da relação estrutura-atividade. E dentre os estudos das chalconas sintéticas para o desenvolvimento de novos fármacos, foi avaliado a atividade anti-inflamatória in vitro de 40 chalconas substituídas, e dentre essas chalconas testadas, a 4-dimetilamina-chalcona, LC4, ela apresentou efeito in vitro, onde inibiu a produção de mediadores e enzimas inflamatórios em macrófagos estimulados com lipopolissacarídeo. Em relação aos efeitos in vivo, ainda não há nada descrito na literatura. Sendo assim, então, considerando essa atividade promissora da LC4, ela foi selecionada para a gente poder investigar, então, o seu efeito em modelo de neuropatia periférica induzida por quimioterápico, induzida por vincristina. O objetivo desse trabalho, então, foi avaliar o efeito antinociceptivo in vivo da LC4 em modelo de dor neuropática. Em relação ao ensaio in vivo, nós utilizamos camundongos suís machos com 4 e 6 semanas de idade, o peso entre 18 a 30 gramas. Nosso estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Uso de Animais, Macaé, sob o protocolo MAC 044. E a LC4 ela foi gentilmente cedida pelos laboratórios de produtos bioativos e de produtos naturais em ensaios biológicos. Na dose de 10 e 30 mg por quilo, e a neuropatia periférica foi induzida durante 14 dias com vincristina intraperitoneal a 0,1 mg por quilo. E o tratamento foi feito por mais de 14 dias com o DMSO, LC4 e a pregabalina, que é o nosso controle positivo, e fizemos ainda um quarto grupo, onde tratamos animais durante 28 dias com a salina. A hiperalgesia térmica e a alogenia mecânica foi avaliada antes da indução da neuropatia, após os 14 dias de indução e após o início do tratamento, onde nós fizemos uma avaliação aguda durante as primeiras 24 horas, 1, 3, 5, 24 horas após o início do tratamento, e fizemos também uma avaliação subcrônica, onde avaliamos nos dias 3, 7 e 14. Em relação à hiperalgesia térmica, utilizamos a placa quente na temperatura de 52 graus Celsius e o tempo máximo de permanência foi de 20 segundos. E a hiperalgesia ela foi medida através da latência para lamber ou agitar. Em relação ao resultado desse teste, então, no eixo X, a gente tem os pontos de avaliação e no eixo Y, a gente tem a latência em segundos. Após os 14 dias de indução, a gente pôde observar que esses animais apresentaram hiperalgesia térmica, e após o início do tratamento, na avaliação aguda, observamos que a LC4, na dose de 10 mg por quilo, foi capaz de reverter essa hiperalgesia térmica nos 4 pontos avaliados. E a LC4, na dose de 30 mg por quilo, foi capaz de reverter quase que totalmente essa hiperalgesia nas horas de 3, 5 e 24 horas. O controle positivo utilizado foi capaz de reverter parcialmente essa hiperalgesia no ponto de 3 horas. Em relação à avaliação subcrônica, observamos que apenas a LC4 na dose de 30 mg por quilo foi capaz de reverter
praticamente toda a hiperalgesia térmica nos dias 3, 7 e 14. O controle positivo utilizado foi capaz de reverter essa hiperalgesia nos dias 7 e no dia 14. Em relação à allodynia mecânica, nós utilizamos o filamento de Von Frey, usando um kit estesiômetro para teste de sensibilidade, onde utilizamos filamentos de gramaturas de 0,122 gramas, onde aplicamos verticalmente na pata traseira direita, até que a pata fosse retirada, encolhida ou lambida. O estímulo manual a gente aplicou 5 vezes na pata com intervalo de 5 segundos. Para cada reação do animal, nós utilizamos o sinal de positivo e o animal que permaneceu sem reação, um sinal de negativo. Para cada sinal positivo, utilizamos 20% da resposta, somando um total de 100%. A resposta, então, foi obtida como porcentagem de retirada. Em relação ao resultado, com filamento de 0,2 gramas. No eixo X, a gente tem os pontos de avaliação e no eixo Y, a gente tem a porcentagem de retirada da pata com filamento de 0,2 gramas. Após os 14 dias de indução, a gente conseguiu observar que houve quase um aumento de 100% da porcentagem de retirada da pata, indicando a allodynia mecânica nesses animais. E após o início do tratamento, na avaliação aguda, a gente pôde observar que tanto a LC4 na dose de 10 como na de 30 mg por quilo foi capaz de reverter parcialmente essa allodynia mecânica no tempo de 3, 5 e 24 horas. O controle positivo utilizado também foi capaz de reverter parcialmente essa allodynia 1, 3, 5 e 24 horas após. Na avaliação subcrônica, nós observamos que a LC4 na dose de 30 mg por quilo foi muito semelhante ao controle positivo, sendo que tanto o controle positivo como a LC4 nessa dose foi capaz de reverter nos dias 3, 7 e 14. Em relação ao filamento de 2 gramas, nós observamos que após 14 dias de indução também houve um aumento quase de 100% dessa porcentagem de retirada, indicando que esses animais também apresentaram allodynia mecânica. Após o início do tratamento, na avaliação aguda, observamos uma reversão parcial dessa allodynia mecânica nos animais tratados com LC4 na dose de 10 mg por quilo no tempo de 5 horas. A LC4 na dose de 30 mg por quilo foi capaz de reverter quase que totalmente essa allodynia mecânica no ponto de 24 horas. O controle positivo utilizado também foi capaz de reverter parcialmente no tempo de 24 horas. Já na avaliação subcrônica, observamos que, assim como no filamento de 0,2 gramas, o resultado da LC4 na dose de 30 mg por quilo foi muito semelhante com o nosso controle positivo, sendo que eles reverteram parcialmente a allodynia no dia 3 e praticamente que total essa reversão da allodynia nos dias 7 e no dia 14. Concluindo, então, que a LC4 ela apresentou efeitos antiperalgésicos na dose de 10 mg por quilo nas primeiras 24 horas e na dose de 30 mg por quilo até o 14º dia de tratamento, e efeitos anti-allogeníacos nas doses de 10 e 30 mg por quilo até o 14º dia de tratamento, nos animais com neuropatia periférica induzida por vincristina. Em conjunto, então, os efeitos analgésicos e anti-inflamatórios da LC4 atenuaram a neuropatia periférica induzida por vincristina, indicando, então, o potencial dessa substância para o tratamento da dor neuropática associada à quimioterapia. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer, então, ao órgão de fomento, a FAPERJ, e a colaboração com os laboratórios de produtos bioativos